Lucas 2, vou ser rápido aqui, 41 a 46. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41 até o 46. Diz assim aqui na minha versão: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém? Repete comigo assim: fala, Deus, fala comigo nesta manhã. Eu quero e preciso ouvir a tua voz. Então, Senhor, Senhor, fala ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém? Amados, todos os anos, os pais de Jesus, eles subiam a Jerusalém. Para quê? Para comemorar a festa da Páscoa. É costume dos judeus ter essa atitude, tá? Fazer essa caminhada. E a Páscoa durava 7 dias, tá? Era uma festa para os judeus, era uma festa obrigatória para aquele povo. Todos eles iam nesses dias, nessa semana, para Jerusalém, para louvar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E nesse tempo, era onde Jerusalém recebia milhares de famílias vindas de vários lugares, saíam de todos os lugares de Israel, tá? Do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro-oeste, do noroeste, do nordeste, do sudeste, saíam e iam naquela semana para Jerusalém. Iam encaminhadas, porque não tinham a facilidade de deslocamento como temos hoje. A maioria ia a pé para lá, para chegar na semana da Páscoa em Jerusalém. E quando o texto que nós lemos fala que a família de Jesus também fez isso, né? E muitas pessoas daquela cidade foram juntos com ele. Quando terminou aquela festa, eles começaram a retornar para Nazaré. Terminou, agora nós vamos voltar para nossas casas, tá? Foi aí que Maria percebe que Jesus não estava na caravana. Você imagina você caminhando com seu filho, ou numa caravana, o seu filho, todos juntos ali cuidavam, tá? E de repente você começa a chamar, gritar pelo seu filho, pela sua filha, e você percebe que ele não responde. Você procura insistentemente, e você não encontra seu filho ou sua filha junto com aquele povo que estava junto de você. E você decide voltar para a cidade em que você foi, para ver se você encontra o seu filho. Imagine, irmão, o desespero que bateu no coração de Maria, no coração de José, tá? Aqui, às vezes, os filhos estão aqui, e de repente eles saem para lá, os pais às vezes saem, assim, cadê meu filho, sai num desespero, procurando o filho lá fora, preocupado com o que possa vir a acontecer com o filho. Imagina José e Maria, olhando para aquele povo de Nazaré: você viu meu filho, você viu Jesus, onde está Jesus? Cadê? Eu pensei que estava com você, Marcão, e Jesus não está. Chega para outra: eu pensei que estava com você, Márcio, e Jesus não está. Cadê Jesus? Onde está meu filho? Onde está meu filho? E sai num desespero, voltando. O coração de mãe já está batendo forte aí agora, tá? Num desespero, vou voltar, rodei, andei em meio a todo aquele povo, aquela cidade, os meus vizinhos, os meus amigos, e eu não vi o meu filho, não vi a minha filha. Então eu preciso voltar lá para a cidade onde nós fomos, e ficamos 7 dias lá, para ver se eu encontro o meu filho. E volta Maria e José para aquela cidade. O texto aqui nos relata que esta é a segunda vez que é relatado o texto, é a segunda vez que a Bíblia registra o esquecimento de Maria, tá? Não do filho, mas de Maria.
A primeira foi lá em Caná da Galileia, tá? Quando Maria pediu para Jesus resolver uma situação que estava acontecendo naquele casamento. Faltou o vinho, Jesus, resolve esse problema, tá? E Jesus disse: eu não tenho nada contigo, mulher, tá? Maria esqueceu que Jesus não era mais aquele menino que dependia dos cuidados dela, né? Maria esqueceu que agora a parte dela era obedecer a Jesus, porque Jesus estava iniciando o seu ministério. Quando nós vamos lá no capítulo 2 de João, que nós lemos parte dele, Jesus disse para ela: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus diz assim, que está dizendo para Maria: eu era o seu filho, Maria, eu vivi contigo, mas agora eu assumo a minha identidade de filho de Deus, e eu tenho um projeto para realizar aqui nessa terra, né? Bom, o tema da mensagem de hoje é perdendo Jesus no caminho. Quantas vezes nós perdemos Jesus na nossa caminhada, no nosso caminho? Quantas vezes nós já aceitamos Jesus, nós já vimos o que Jesus pode fazer na nossa vida, como Ele pode transformar o ambiente que nós estamos, a casa em que nós estamos, a família em que vivemos, os filhos que nós temos, o marido ou a esposa que nós temos. Jesus entra e começa a transformar, e aí nós vamos nos acostumando com a presença dEle em nossas vidas, e nós começamos a esquecer da presença dEle, começamos a olhar para Ele e perdemos Ele no nosso caminho, né? A segunda vez foi nessa viagem para Jerusalém, na festa da Páscoa. Quantas vezes nós esquecemos de Jesus? Às vezes nós esquecemos de Jesus na hora do nosso desespero, tá? Está numa situação que nós esquecemos de nos voltar para o Senhor, uma situação tão complexa na nossa vida, que nós esquecemos de voltar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, o Senhor está vendo a minha situação, está vendo o que eu estou passando, está vendo o que eu estou vivendo, eu preciso que o Senhor me ajude, me mostre o caminho que eu preciso trilhar para poder superar a situação que eu estou vivendo, Senhor. Mas nós não olhamos para Jesus, nós deixamos Jesus de lado, e nós começamos a querer resolver aquilo que nós estamos vivendo com as nossas próprias forças, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência humana. Mas na maioria das vezes os problemas que nós enfrentamos, eles precisam os resultados ou a resposta para encontrarmos o caminho que nós estamos buscando, ou a solução dele. Ela vem do céu, ela não vem da terra, ela vem do celestial, ela não vem do humano. Mas nós insistimos e esquecemos de Jesus, nós perdemos Jesus pelo caminho, e não percebemos que Ele é a única solução para os nossos problemas. O texto fala que eles perderam Jesus de vista. Maria e José haviam se tornado tão ocupados, e eu quero que você aplique isso na sua vida, no seu coração, tá? Com outros assuntos, que os olhos deles e os pensamentos deles não estavam focados naquele que era o principal, que era Jesus. Nós às vezes também tiramos o foco de Jesus e colocamos o foco em outras coisas da vida. Colocamos o foco naquilo que não tem solução para nós, ou naquilo que nós achamos que vai resolver os nossos problemas. Mas nós precisamos focar Jesus e entender que nele tem a solução dos nossos problemas. É Ele que vai mostrar o caminho para nós, porque Ele disse: eu sou o caminho. Se você andar na presença dEle, você vai andar no caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está falando. Ele está dizendo assim: se você andar comigo, você vai encontrar vida, e vida em abundância. Então Ele é a verdade, toda a verdade que vai ser descortinada diante dos nossos olhos, e nós vamos entender como é importante a presença de Jesus. Mas eles perderam Jesus de vistas, eles tomaram a presença de Jesus como certa na vida deles, e o autor de Hebreus, ele nos desafia a nunca tirarmos os olhos de Jesus. Ele diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem, Hebreus 12, 1 e 2 diz isso, tá? Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos
fitos em Jesus. O autor fala, ele diz assim, autor e consumador da nossa fé, tá? Então ele está dizendo o seguinte, que qualquer que seja a situação que nós vamos viver, nós não podemos perder o foco, nós não podemos deixar de olhar para Jesus, nós não podemos abrir mão da presença dEle na nossa vida, onde quer que nós estejamos. Nós às vezes deixamos de receber bênçãos do Senhor, porque nós abrimos mão da presença do Senhor nas nossas vidas. Nós às vezes abrimos mão da presença dEle no nosso trabalho, na nossa escola. Temos vergonha de dizer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e Ele é Senhor das nossas vidas. Nós às vezes perdemos grandes oportunidades na vida, porque decidimos não olhar para Jesus, não fitar os nossos olhos nele, e dizer, Senhor, eu quero consultar o Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor quer falar para mim, que o Senhor mostre a direção que eu tenho que tomar, aquilo que eu tenho que fazer. Nós vamos agindo do nosso jeito, nós vamos agindo daquilo que nós entendemos que é melhor para nós. Não estou dizendo que nós não podemos pensar assim, mas sobretudo nós precisamos o quê? Olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu penso desse jeito, mas se o Senhor pensar diferente, ou Senhor, aprova o que eu estou pensando, ou se o Senhor pensar diferente, me mostra qual o caminho que eu tenho que seguir. Nós perdemos as bênçãos, porque nós não olhamos para Jesus, para viver uma vida de dependência dEle. Nós queremos decidir, eu sou o autor da minha vida, não, o autor e consumador da minha fé é Jesus, aquele que me dá vida em abundância é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que vai dar soluções para a minha vida. E aqui, algumas lições importantes nós precisamos aprender hoje e colocar em prática, porque não adianta eu aprender e guardar na gaveta, não adianta eu aprender e colocar na prateleira, não adianta eu aprender e dizer, eu sei, mas não faço, não procedo desse jeito, não ajo desse jeito que o Senhor me ensinou. Ele me ensinou, mas eu quero caminhar com as minhas pernas. Então essa caravana era uma caravana organizada. Você vai olhar a história, eles vão contar que como é que eles caminhavam para Jerusalém. As mulheres e as crianças, eles iam na frente, e atrás eram os homens que estavam caminhando. Ninguém se perdia, ninguém ficava para trás, todos eram cuidados, tá? Era assim que eles se sentiam, seguros, porque eles sabiam que tinha alguém cuidando deles, naquela caravana, tá? Isso era por quê? Porque as estradas naquela época eram muito perigosas, haviam assaltantes, tá? Apesar de toda essa organização, eles deixaram Jesus para trás. Durante aquela caminhada, ninguém sentiu a falta de Jesus, tá? Nós gostamos de ter uma vida organizada, bem organizada, amém? Assim, bem planejada, bem organizada, fazendo as coisas direitinho, planejando o que vai acontecer comigo em janeiro, em fevereiro, em abril, em agosto do ano que vem. Nós gostamos disso, sabermos como vai a nossa vida, tá? Mas nós não conseguimos organizar a nossa vida espiritual. Nós temos dificuldades de organizar a nossa vida espiritual. Você planejou o que você quer alcançar no mês de dezembro? Está ali, está ali. Você planejou que você quer buscar mais a presença do Senhor? Eu estou falando da vida espiritual. Você planejou que você quer orar mais nesse mês de dezembro, porque é o último mês do ano, e se aquilo que Deus prometeu para mim em 2022 não aconteceu ainda, eu tenho convicção que vai acontecer no mês de dezembro, que é o último mês. Virou 31, foi embora. Se eu não recebi, foram embora os meus sonhos. Mas nós não queremos nos organizar, ou temos dificuldade, deixa esse não queremos de fora, nós temos dificuldade de organizar a nossa vida espiritual. Por que, pastor, que isso acontece? De Nazaré, amados, até Jerusalém, dá mais ou menos 135 quilômetros, tá? A viagem deles durava de 4 a 5 dias, era o tempo suficiente para Maria saber se Jesus não estava na caravana.
3 dias sem você ver seu filho. 3 dias sem você ver o seu cônjuge, que estava na mesma caravana que você estava. 3 dias sem você ver as pessoas da sua casa, da sua família, e ninguém percebeu. Mano, talvez você está pensando, já sei onde o pastor vai chegar. Nós não estamos percebendo que faz tempo que Jesus não está mais conosco. Aquela caravana só tinha amigos, eles eram unidos, eram pessoas cuidadosas, eram pessoas responsáveis. Mas quando José e Maria foram procurar por Jesus em Jerusalém, nenhum deles foram com eles. O texto não registra isso, registra que José e Maria voltaram. Então nós podemos ter até pessoas que gostam de nós, bons amigos, nós nos damos muito bem com eles, mas provavelmente, e é mais certo que um deles vai aceitar o convite de ir com você buscar Jesus. Talvez um deles, ou nenhum deles vai. Nós precisamos organizar nossa vida espiritual, não na dependência do que o outro vai fazer, mas daquilo que eu vou fazer. O que eu vou fazer da minha vida espiritual? Depende de mim. O que você vai fazer da sua vida espiritual depende de você. Amados, eu posso levantar um propósito aqui de escolher um de vocês aqui e jejuar durante 30 dias e 30 noites, sem água, jejum total, para Deus transformar a sua vida. Se você não quiser, Deus não vai transformar, e eu vou morrer de fome. Você vai no meu enterro. Percebe que a responsabilidade ou a decisão, deixa eu mudar aqui, a decisão está nas suas mãos, de você ter uma vida espiritual transformada daquela que você viveu, diferente daquela que você viveu até os dias de hoje. Você pode tomar a decisão de a partir de hoje você falar: Senhor, a minha vida espiritual será outra, não será mais aquela que eu vivi até agora. Porque não se iluda, eu quero levar uma palavra, um ensino para você, de que tudo que acontece na sua vida aqui, terrena, antes aconteceu na espiritual. Então, se você romper os céus e entrar no mundo espiritual, as decisões que vão acontecer lá no mundo espiritual, as conquistas que vão acontecer lá no mundo espiritual, as bênçãos que Deus já liberou lá no mundo espiritual para a sua vida, elas vão se materializar aqui nessa terra. Vai acontecer, porque você rompeu, você saiu do seu eu, saiu da sua acomodação, saiu de cima do muro e decidiu entrar no mundo espiritual e lutar em favor de você. Dizer para Deus: Deus, eu entro nessa batalha antes das coisas chegarem aqui na minha vida. A decisão de crescer na sua vida espiritual está nas suas mãos. A decisão de você entender de que Deus é contigo e que tudo que você já recebeu, ou tudo que Deus tinha para entregar para você, Ele já liberou, só que está lá no mundo espiritual, e você precisa romper esse mundo espiritual e entrar lá e tomar posse lá. Você não toma posse das bênçãos de Deus aqui, você toma posse das bênçãos de Deus no mundo espiritual. Deus já liberou todas as bênçãos para a sua vida. Tudo que você precisaria receber de Deus, Deus já entregou e disse: está nas suas mãos. Rompa o seu comodismo, cresça espiritualmente, decida fazer uma agenda espiritual para você romper os céus e entrar no mundo espiritual e dizer: eu vim aqui tomar posse daquilo que o Senhor já entregou para mim. E eu tomo posse aqui, eu vou levar lá para minha casa, vou levar para os meus negócios, vou levar para a minha vida, vou levar para a minha família, vou levar para os meus filhos. Eu não quero mais
mais viver a vida que eu vivi até agora. Eu quero primeiro entrar no mundo espiritual e conquistar o que Deus me deu, e aqui eu vou usufruir daquilo que Deus me deu. Só que parece que nesse dia Maria estava distraída, e só quando as caravanas chegaram em Nazaré é que eles perceberam a falta de Jesus. Porque nós corremos o risco de estar aqui na igreja louvando, bendizendo o nome do Senhor. Nós corremos o risco de neste dia, domingo de manhã, estarmos aqui ouvindo essa palavra e não recebermos aquilo que Deus já deu para nós, tá? Porque muitos passam a maioria do tempo distraídos com os problemas do dia a dia. Às vezes tem pessoas dentro da igreja, há mais de 10 anos aqui na igreja, ou na igreja, mas corre o risco de descobrir que não tem mais Jesus na vida dele. Eles se afastaram de Jesus, e quando eu me afasto de Jesus, eu não consigo entrar no mundo espiritual, não consigo entender de que o Senhor preparou algo extraordinário para que eu viva aqui na terra, para começar a experimentar aquilo que Ele preparou para mim lá no céu. Então eu preciso romper. Eu preciso romper a minha letargia, eu preciso romper o meu comodismo, eu preciso entender de que a palavra do Senhor já foi escrita, já foi liberada, já foi escrita, agora para aprender depende de mim. Tem pessoas que me procuram e falam: pastor, eu quero conhecer mais a palavra do Senhor, eu quero conhecer mais a Bíblia, eu quero saber como manusear, o senhor pode me ensinar? Eu falei: posso, eu tenho assim uma receita infalível para você. Qual é, pastor? Me ensina como é que é. Eu falei: é ler. Só assim vai aprender mais do Senhor. E quando você conhece a palavra que já foi liberada para você, você sabe que existem promessas para a sua vida, e você sabe como conquistar essas promessas. Aquele povo, os amigos de José e Maria, perderam a comunhão com Jesus. Não perceberam que Jesus já não estava no meio deles. A nossa relação com Jesus, quando ela é estabelecida, amados, ela permanece para sempre, mas a nossa comunhão com Ele é uma matéria frágil. Eu preciso ter uma vida de intimidade com o Senhor todos os dias. Eu preciso ter uma vida de intimidade com o Senhor todos os momentos da minha vida. Só que nós limitamos a presença do Senhor na nossa vida. A presença do Senhor na nossa vida, na maioria das pessoas, é na hora que vai orar para deitar, na hora que vai orar para levantar, na hora que vai orar para se alimentar, agradecer ao Senhor pelo alimento, na hora que entra em alguma dificuldade muito séria, lembra do Senhor. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para você poder entender de que Ele não abre mão da sua vida, e Ele quer ter um relacionamento contigo de intimidade 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, 7 dias da semana, 30, 28, 30 ou 31 dias no mês, todos os meses do ano e todos os anos da sua vida. Pastor, tem pessoas que são abençoadas, e eu vejo aqui, está acontecendo com fulano, está acontecendo com cicrano, e comigo não acontece nada. Começa a ter uma vida de intimidade com o Senhor, além daquela que você está tendo até agora, e você verá a manifestação da glória do Senhor na sua vida. Você verá o mover do Senhor na sua vida. Você verá as bênçãos que Ele já te deu. Ele já te deu, mas você não recebe. E você não recebe por quê? Você não consegue romper os céus. Você não recebe por quê? Porque você não consegue sair da acomodação que você está. Está muito bom do jeito que está. Você imagina se você deixa Jesus ficar 24 horas por dia na sua vida, vai ficar muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Perderam a comunhão com Jesus.
porque não consideraram as palavras do apóstolo João, ou para nós hoje, tá? Ele diz lá em 1 João 1, 6 e 7, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, isso é forte, mentimos. Ele vai continuando dizendo, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele está falando assim, se eu tiver comunhão com o Senhor, se eu andar na luz como o Senhor estará comigo, Ele mostrará o caminho, Ele vai mostrar o caminho que eu devo trilhar, Ele vai mostrar as soluções dos problemas que se apresentam na minha vida. Mas nós teimosamente queremos caminhar com as nossas pernas, nós teimosamente queremos caminhar conforme aquilo que nós achamos que é certo, porque às vezes tem coisas que nós achamos que é certo, e o Senhor fala, não é por aí. Ele vai dar algo que a nossa mente vai dizer, é loucura. Mas quem disse que Deus não vai falar para você fazer loucura para receber as bênçãos dEle? Pelo contrário, o Senhor falou, os outros vão olhar para você, e aquilo que eu mandar você fazer, eles vão dizer, é loucura para os homens, mas para o Senhor é o caminho da bênção, é o caminho da prosperidade, é o caminho da unção, é o caminho da transformação, é o caminho da mudança, é o caminho da conquista, é o caminho da vitória. Mas às vezes nós falamos, não, eu quero caminhar nesse caminho. Muitos não recebem do Senhor, porque decidem caminhar nos caminhos que eles escolheram, e não nos caminhos que o Senhor mostra, tá? Mas o pior, eles perderam a comunhão e não perceberam. Vou começar a apertar aqui agora, para nós. Perderam a comunhão e não perceberam. Eles nem perceberam que tinham perdido essa comunhão com o Senhor. Isso é muito forte, amados, tá? Eles assumiram que Jesus talvez estivesse em algum lugar no meio da caravana, entre os parentes, entre os companheiros de viagem. Lucas 2, 44 vai dizer assim, julgando porém que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia, e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Sabe qual é o nosso problema, mano? É que nós não fazemos questão de reconhecer que perdemos Jesus em algum momento da nossa vida. Nós não reconhecemos isso. Nós estamos caminhando, eu vou para o culto, chega aqui, que o Senhor está na vida do Marcos, eu vejo que o Senhor está na vida do irmão lá atrás, e eu falo, não, eu estou com Jesus, e eu estou caminhando sem Jesus. Eu estou aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, mas não quero obedecer à voz do Senhor. Eu estou aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, vendo que tem pessoas caminhando na presença do Senhor, sendo abençoados, recebendo as bênçãos do Senhor, as conquistas sendo alcançadas, e eu não alcançando nada, eu não sendo abençoado. Eu estou dizendo, não, Jesus está ali, Jesus está aqui, mas Ele precisa estar onde? Na sua vida. Eu e você precisamos tomar essa decisão. Não adianta nós olharmos para os outros e ver que Jesus está com eles. Adianta, é bênção para eles. Não estou tirando esse momento da vida deles. Mas nós temos que entender que nós também precisamos andar com Jesus, porque Ele tem bênção para mim e para você. Sabe, tá? Por quê? Às vezes nós queremos que Jesus anda conosco, ou que Ele ande conosco, mas nós não queremos andar com Ele. Por quê, pastor? Porque andar com Jesus implica em renúncia. E renunciar é algo que poucas pessoas admitem na vida. A maioria não quer renunciar, quer continuar vivendo a vidinha, quer continuar vivendo a vida que viveu até agora, porque eu já fui abençoado pelo Senhor. Deixa eu te falar, quando nós nos acostumamos com migalhas, nós achamos que Deus está dando coisas extraordinárias para nós. Percebe? Começa a olhar
identificar, Senhor, isso é migalha, porque se é migalha, eu sei que o Senhor tem mais do que eu estou recebendo, tem mais para a minha vida do que aquilo que eu estou recebendo. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa entender que Deus tem coisas muito maiores para me entregar, que o Senhor já liberou conquistas além daquelas que eu conquistei até agora. E aí você verá a mão de Deus agindo na sua vida. Nós pensamos que só por vir na igreja, todos os cultos, Jesus está conosco. Não está, às vezes está. Nós estamos correndo o risco de sermos surpreendidos quando nós descobrimos que nós perdemos Jesus faz tempo. Não é 3 dias não, já tem semanas, já tem meses. E nós achamos que o Senhor está conosco e que eu estou com Ele. Então, quando eu medito nesse texto, amado, tá? Eu percebo que aquelas pessoas com receio de perder a caravana, elas estavam com muita pressa, elas queriam chegar logo na cidade deles, tá? E por causa dessa pressa, foi que eles se esqueceram de Jesus. O mundo globalizado do jeito que está, nos empurra para fazermos tudo com muita pressa, porque senão outro vai passar na nossa frente, outro vai fazer o que nós deveríamos fazer. Mas deixa eu te falar, quando você decide caminhar do jeito que o Senhor quer que você caminhe, tá? Você vai receber conquistas celestiais. Quando você decide caminhar do jeito que você quer caminhar, na pressa do mundo, tá? Você conquista coisas humanas, coisas que este mundo te oferece, tá? Mas o Senhor tem coisas maiores para você, aleluia, tá? Às vezes, nós corremos um risco de entrar num ambiente pensando que Jesus está naquele ambiente, mas Jesus não vai estar, tá? Nós vamos estar lá, mas Jesus não, tá? Na pressa, nós esquecemos de perguntar para o Senhor: Senhor, me dá uma luz, Senhor, mostra o caminho. Essa porta, Senhor, é o Senhor que está abrindo? Um dia eu ouvi o Senhor dizendo para mim assim: vou abrir 3 portas para você. Era uma porta enorme, uma porta grande e uma pequena porta. Ele não falou isso. Quando as portas se abriram, e eu fiquei: meu Deus, e agora? Deus, qual a porta que eu devo entrar dessas 3 que o Senhor abriu para mim? O Senhor disse que abri 3, e as 3 estão abertas. Em qual que eu devo entrar, Senhor? Ele falou assim: escolhe a menor. E eu humanamente falei: mas como? Eu estava torcendo para o Senhor falar comigo: a maior porta é aquela que você vai entrar, porque lá tem coisas extraordinárias para você, lá tem coisas que você nem imagina que vão acontecer na sua vida. Essa era a minha vontade, era a minha torcida, tá? E aí eu falei: eu vou obedecer ao Senhor, eu vou na porta menor. Entrei na porta menor. Eu estou falando na área profissional. Eram 3 empresas, uma enorme, nacional, outra enorme também, alcançava 2 estados, e a menor só alcançava o noroeste e o norte do Espírito Santo. Aí quando eu entrei naquela, aí Deus falou comigo: é nessa que você tem oportunidade de crescer, é nessa que você vai ter oportunidade de conquistar, de alcançar, tá? É nessa que todos vão olhar para você e vão dizer: Deus, eu estou na sua vida. Às vezes nós nos empolgamos com aquilo que o Senhor oferece para nós, e nós achamos que aquilo que nós estamos escolhendo é aquilo que Deus quer para nós, tá? Na pressa nós vamos esquecer de perguntar. Então muitas pessoas na igreja acabam terceirizando Jesus, deixando Ele de lado, tá? Melhor dizendo, tá? Por quê? Não, eu nasci na igreja, meus pais são crentes, minha mãe é crente, meu pai é crente, minha tia é crente, toda a minha família é crente, tá?
E nós esquecemos de perguntar se o Senhor quer aquilo para a minha vida, né? Nós esquecemos que o lugar que Jesus mais gosta de morar não é a nossa casa, é no coração daquele que anda em retidão diante do Senhor. E interessante é que os pais de Jesus só encontraram Jesus depois de 3 dias. Depois de 3 dias, né? Quanto tempo Jesus está desaparecido da sua vida? Isso aqui é uma manhã para nós refletirmos. Não é uma manhã da gente ouvir glória a Deus, aleluia. Não, é uma manhã para a gente começar a olhar para dentro de nós. Eu ouvi de uma irmã, e ela está aqui, né? Que ela disse que ela estava enfrentando uns problemas dentro da casa dela, uma situação que eu não tenho autoridade para, eu não tenho liberdade para falar, eu vou falar assim por metáforas. E ela focava no problema que ela enxergava, né? E ela está entendendo, e o marido também está, até que Deus falou assim, que tira o holofote do problema e põe para dentro de você. E aí ela começou a encontrar as soluções para aquilo que ela vivia questionando. Às vezes o problema, você olha para mim, o problema sou eu. Mas às vezes você precisa trazer para você e falar assim, o que eu preciso fazer para conquistar o que eu não estou conquistando, tá? Eu aprendi com um pastor, que foi meu pastor, num momento de muita transformação na minha vida, né, na área espiritual, pastor Isaías Adão da Silva, tá? Ele falava assim, não peça para Deus, não entregue pessoas que causaram mal-estar para você, que você olha e fala, foi injustiça o que fizeram. Não entrega para Deus, Deus está nas suas mãos. Ele falava, porque quando eu falo para Deus, quando eu entrego alguém para Deus agir na vida da pessoa, porque fez alguma coisa contra mim, antes de Deus fazer qualquer coisa com a pessoa, Deus vai revirar a minha vida para ver o que precisa ser feito na minha vida, porque Deus é justiça, ele falava. E Ele não vai cometer uma injustiça porque você acha que fizeram mal contra você. Ele sabe tudo, mas Ele quer te ensinar, tá? Então, às vezes nós deixamos Jesus de lado, nós não buscamos a presença do Senhor para encontrar as soluções para nossas vidas, tá? E Maria não foi ver se Jesus estava na caravana, porque para ela Jesus estava. Maria não ouviu a voz de Jesus com os outros meninos, mas para ela, Jesus estava na caravana. Percebe? Que às vezes nós achamos que Jesus está no meio de nós, na nossa vida, e nós não estamos percebendo que Ele não está. Ele não está, não foi porque Ele saiu, Ele não está porque fui eu que coloquei Ele de lado. Maria não foi ver se Jesus precisava de alguma coisa, o menino, mas para Maria, Jesus não precisava. 3 dias, mas o mais importante disso tudo, pastor, o que aconteceu? Nós sabemos, eles voltaram para Jerusalém, encontraram Jesus, e assim como Maria não se preocupou em saber se Jesus estava na caravana, nós também corremos esse risco, amados, tá? O risco de achar que Jesus está conosco quando Ele não está. Gênesis 2:7 fala assim, então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu e você precisamos também fazer a mesma pergunta que Isaque fez para Abraão, pai, onde está o cordeiro? Êxodo 33:15 diz que Moisés disse assim, se o Senhor não for conosco, não sairemos daqui. Se o Senhor não for contigo, não mova uma palha, meu irmão. Não estou vendo Jesus na minha vida, Senhor, eu preciso ajustar essas coisas. O que nós aprendemos na palavra do Senhor é que Jesus é o verbo que se fez carne.
Nós aprendemos também que Jesus é a palavra. Nós aprendemos também que a palavra não pode ficar para trás. A palavra tem que andar junto de nós. Quem não obedece à palavra é porque esqueceu de Jesus um tempo. Eu não sei se você está achando que eu estou escandalizando você. Sabe onde José e Maria encontraram Jesus, amor? Quem se lembra? No templo. Alguém falou aí. No templo. Jesus não estava nem preocupado com o pai e com a mãe. Ele estava preocupado em ouvir a palavra do Senhor. Por que José e Maria perderam Jesus? Porque foram na frente dele, deixaram Jesus para trás. Então, a melhor maneira de não corrermos o risco de perder Jesus é quando deixamos Ele ir à nossa frente e não atrás. Ele vai mostrando o caminho, vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos, não é assim que a música fala? Ordena os anjos para contigo lutar. O resto? Abre as portas para ninguém mais fechar. Eu quero fechar aqui já. Nós não podemos perder Jesus. Mas na passagem que estamos considerando, também está escrito que Maria procurou Jesus até o encontrar. Então a responsabilidade é sempre nossa, não é de Jesus. Eu é que preciso procurar Jesus para encontrá-lo, para que Ele esteja na minha vida, tá? Nós sempre vamos encontrar Jesus aonde? Na casa do Pai, na palavra do Pai, sabe? A casa do Pai não é o templo em Jerusalém. A casa do Pai é o escondido, é aquilo que está no mais escondido na sua vida, o seu coração. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo ia fazer morada em você, dentro de você. Então por que nós procuramos Jesus do lado de fora? Por que nós confundimos Jesus com os amigos da nossa jornada? Achamos que eles têm coisas melhores para nós do que Jesus, tá? Por que nós nos confundimos Jesus com tarefas, ou nós nos confundimos com tarefas, com programações, com ativismo, com responsabilidades humanas? Por que nós não mantemos o vínculo com Jesus todo dia, toda hora, o tempo todo, sem cessar? Talvez veio aqui nesta manhã falando: eu vou ouvir uma mensagem que vou sair pulando, igual pipoca da igreja. Mas essa mensagem de hoje é para você refletir. O que você está deixando Deus fazer na sua vida, e onde Jesus está na sua vida. Sabe? Você não pode perder Jesus na sua caminhada, meu irmão. E Ele não quer ficar do lado de fora. Ele quer ficar dentro do seu coração o tempo todo. Então a palavra para hoje é que nós tenhamos inteireza, clareza de que o Espírito de Deus quer nos conduzir a um lugar de encontro verdadeiro, um lugar em que nós vamos encontrar com Jesus e vamos convidá-lo para fazer morada dentro de nós, e nunca mais vamos abrir mão da presença dele em nossa vida. Quando eu e você decidirmos isso, a transformação será vista pelos outros. As pessoas vão olhar para você e vão falar: verdadeiramente Deus está na vida dele. Nós precisamos ser salvos das nossas distrações do caminho,
daquilo que distrai a gente do caminho. Precisamos ser salvos do engano de pensar em andar com Jesus no meio de um monte de gente. Jesus não anda no meio dos outros para você, Ele anda para você, dentro de você, junto com você, tá? E a palavra final, a frase final para você nesta manhã é que Jesus merece o primeiro lugar na sua vida. Amém?